Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de agosto, hoje é sexta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do beato Eustáquio von Lieshout. Então, que este homem, holandês, sobretudo, que faleceu aqui no Brasil, nos ajude, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a ter um amor e uma devoção muito grande pelos corações da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Então, enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir então, amados irmãos e irmãs, o relato, sobretudo, da memória de hoje. Eustáquio nasceu na Holanda em 1890 e faleceu em Belo Horizonte em 1943. Presbítero na Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, veio para o Brasil como missionário em 1925. Homem de profunda fé e ardente zelo pastoral. Empenhou-se ativamente pela saúde dos enfermos. Muitas de suas bênçãos eram seguidas de curas. Em 15 de junho de 2006, o cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, presidiu a solenidade de beatificação, da sua beatificação. Seu exemplo motive as paróquias a dinamizar a pastoral
da saúde. Então, que o Senhor nos ajude a viver de fato, então, esta graça, esse homem padroeiro da pastoral da saúde, nos ajude a viver, então, amados irmãos e irmãs, este compromisso para com os mais necessitados, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que vivem então esta realidade tão dolorida e tão sofrida. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude e proteja. Voltando então o nosso olhar, amados irmãos e irmãs, para o Evangelho de hoje, nós podemos dizer, sobretudo, que este Evangelho fala de nossa alma. São 10 almas virgens. Então a alma é de fato esta noiva ou estas amigas da noiva, da igreja amada, que são virgens, foram criadas para a pureza. Porém, muitas vezes na nossa vida nós vamos vivendo situações complicadas. E este Evangelho nos narra justamente esta realidade. Nós temos 10 jovens, 5 eram previdentes, eram prudentes, e 5 eram imprudentes. Elas estavam aguardando o noivo chegar. Então era costume, era tradição que estas virgens ficassem ali esperando para fazer o cortejo junto ao noivo, que está com a sua amada, para entrar então no salão de festas do casamento. Era feito então esse costume. Porém, aqui nos narra, sobretudo este relato do Santo Evangelho, que 5 destas virgens eram prudentes, ou seja, elas foram para esperar o noivo, não sabia bem o tempo que demorava, porque ele ia a pé, sobretudo, caminhando, e elas levaram consigo, amados irmãos e irmãs, uma reserva de óleo para, de fato, se necessário, naquele instante, naquele momento, pudesse reabastecer a sua lâmpada. Então vamos olhar um pouco para essa realidade. O que seria este óleo que reabastece a lâmpada, a chama acesa? Isto é a devoção. Poderíamos assim dizer, aquilo que São Francisco de Sales vai descrever tão perfeitamente na sua obra, a Filoteia, a introdução à vida devota. Então, a devoção, ela é este combustível, poderíamos assim dizer, que faz com que não mude a natureza daquilo que é o amor eterno, mas faz com que ele aumente, cresça ainda mais, tenha labaredas, como diz São Francisco de Sales. Essas mulheres, ao colocar de fato o óleo, elas pretendem, sobretudo, que a chama não se apague, a chama do amor de Deus. Então vamos refletir um pouquinho sobre este contexto. O que fazia destas almas prudentes, virgens prudentes? Amados irmãos e irmãs, seguramente um caminho de unidade ao Senhor, de estar na presença deste Senhor que tanto ama as almas, que procuram estar na presença do Senhor, que buscam conhecê-lo, que buscam servi-lo. E ainda mais, sobretudo, na prudência. A prudência é, então, a capacidade de uma sabedoria prática, de saber como agir, de saber como viver. Então, esta capacidade de saber como viver, de como agir, amados irmãos e irmãs, chamado prudência, sobretudo na vida dessas almas, serve para que possamos guardar o coração. Guardar o coração de tantas coisas que esta vida muitas vezes pode oferecer. Ter a guarda constante da oração. E isso, sobretudo, amados irmãos e irmãs, muitos santos da igreja vão dizer. Muitos. No Tratado da Meditação e da Oração de São Pedro de Alcântara, nós temos referências claras sobre esta realidade. Também, amados irmãos e irmãs, na alma de todo apostolado, nós temos referências claríssimas sobre a guarda do coração e como nós podemos viver isto. Nós a vivemos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, tomando cuidado com o que nós vamos alimentando o nosso interior. O que as janelas de nossa alma está, de fato, contemplando. O que andamos vendo, o que andamos ouvindo.
lembramos também aquilo que podemos falar, né? Quando falamos, também bebemos um pouco daquilo que falamos. Quais são as palavras que saem de nossa boca? E lembrando que o primeiro a ouvir a palavra que sai de nossa boca somos nós mesmos. Portanto, nós precisamos tomar pleno cuidado do que nós estamos nos preenchendo, que possamos nos preencher de fato de Deus, da graça de Deus, da verdade que é o próprio Senhor, o Senhor que vem ao nosso encontro. Então que o Senhor nosso Deus nos ajude. A vida deste beato Eustáquio von Liensholt, que era sacerdote, era presbítero então, nesta região de Minas, enfim, amados irmãos e irmãs, em Belo Horizonte, nos ajude a viver então esse empenho, né, de uma alma que leva este óleo da unção para o servir, para estar à disposição. A palavra nos fala, sobretudo, um pouquinho sobre a vida deste homem, que ele era um grande missionário, de uma profunda fé e um ardente zelo pastoral. Ele dedicou a sua vida ativamente pela saúde dos enfermos. Muitas de suas bênçãos eram seguidas de cura. Então, olha, é claro, quando nós olhamos algo assim, nos cresce a admiração, meu Deus. Então, viver esta vida devota, ter esta unção do coração, nós vamos fazer o que esse homem fazia? Por favor, não vamos nos apegar a isto. A guarda do coração e a unção que nós vamos trazer em nosso coração é para que possamos amar o Senhor de volta e para que possamos conservar a nossa imagem de filhos e filhas de Deus. Porque olha o que diz a palavra. As jovens que foram comprar o óleo com os vendedores, quando retornam, elas falam ao Senhor: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E olha o que responde o Senhor: em verdade vos digo, não vos conheço. Nossa, que dor no coração. Eu não vos conheço. Eu desconheço. Eu já não reconheço mais você, alma amada e querida. O que aconteceu com você? Então, que o Senhor nos ajude a ter um caminho de uma prudência orante, de uma vivência de cultivo da vida interior. De que forma? Meditando os mistérios da vida de Cristo, constantemente. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.